Queria tratar com os irmãos quais são as colunas que sustentam a nossa vida segundo a Escritura. Ou melhor, quais são as características diferentes das demais crenças católica, espírita. E diferente do que eu sempre faço, e é porque eu já curto doutrina, eu não vou seguir um texto corrido, expositivo, mas eu vou seguir alguns versículos com os irmãos. E para começar, eu queria pedir que os irmãos abrissem em Gálatas, capítulo 1, depois de 2 Coríntios, antes de Efésios, aqui Paulo aos Gálatas, para a gente fazer a introdução de um texto que isso me importa, esse ponto para vocês entenderem na noite de hoje. Versículo 8. São versículos muito conhecidos, talvez você conheça de cor, porque vou falar hoje, graças a Deus por isso, mas nós precisamos rever algumas coisas e a igreja evangélica ela precisa da mensagem que vai ser falada hoje, ela precisa entender quais são as características de um crente mesmo, de um protestante, de um evangélico. E eu queria tentar com os irmãos fazer isso agora, essas meia hora que nós temos, é mais que suficiente para fazer isso. Amém, irmãos? Gálatas 1,8, Paulo escreve para os Gálatas: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja nada. Paulo aqui, na igreja da Galácia, região da Galácia, envia essa carta, os irmãos sabem, uma igreja que sofria por um grupo de cristãos, entre aspas, né, porque eles diziam que precisava-se da lei para circuncidar. E o ponto que eu quero chegar com os irmãos aqui é que Paulo ele singulariza o Evangelho. O Evangelho não é achismos e nem são doutrinas acrescentadas, mas ele é puro, ele vem da Escritura e ele é baseado nela. Por que eu estou falando isso? Porque para analisar essas doutrinas que eu queria falar com os irmãos, eu queria voltar a um contexto histórico da época do medievo. Os irmãos sabem que antigamente existia a igreja católica, a igreja medieval, e ela era a igreja dominante naquela época. E essa igreja ela se desvirtuou da Escritura. Ela começou a pregar algumas coisas que são estranhas à Escritura. Você começa a notar, ainda hoje, porque ela afirma as coisas que ela adotava, a igreja medieval ela adota pelo menos 5 princípios que é estranho à Escritura. E eu vou citar para vocês aqui, e a gente vai, segundo a Escritura, ver por que são errados e por que nós devemos rejeitar, não somente ela, mas qualquer pessoa que vier com esses ensinos. Inclusive eu, se preguei esses ensinos, que os irmãos saiam e não escutem nossa palavra, porque são 5 princípios que devem nortear a vida de qualquer cristão. Amém? São os princípios fundamentais que Lutero, Zwingli e tantos outros cristãos, Calvino, deram sua vida e morreram por ela, e são princípios que vale a pena nós morrermos por ela, e vale a pena sim nós defendermos com unhas e dentes. A igreja medieval naquela época, na época de Lutero, ela falava, irmãos, que a Escritura não era suficiente. Ela falava que era preciso você ter um conhecimento da Escritura junto com a tradição católica. Por isso que você vê algumas doutrinas que são estranhas à Bíblia, por exemplo. Você vê que eles creem, por exemplo, na virgindade perpétua de Maria. Ou melhor, também, na doutrina do purgatório. Se você for perguntar, eles vão dizer, e você vai dizer, isso está na Bíblia, irmão. Aí vai dizer, realmente não está, mas eu creio porque a tradição me diz que é para a criação. Se eu for um católico e galgar a posição de Papa, eu particularmente, na visão do catecismo católico, e falo isso com todo respeito, porque eles creem assim, falar o que ele quiser, pode falar, porque vai ser a carta de lei, porque ali é o magistério falando, ali é a boca de Deus falando. Então, enquanto nós, protestantes, cremos que somente a Escritura é suficiente para a nossa vida, e ela é primaz, não é a igreja que julga a Escritura, mas a Escritura que julga a igreja medieval, católica, apostólica, romana e outras igrejas que se dizem evangélicas, que não são evangélicas, elas afirmam que além da Escritura há outros livros. E eu vou ilustrar para vocês. Se você perguntar para o alimentista se ele tem só a Escritura, ele vai dizer que tem, mas se você for na cabeceira dele, tem um livro lá de Ellen Golden White, que ele segue a risca, e aquela mulher fala coisas que a Bíblia não fala. Por exemplo, fala que Cristo está no céu pagando os pecados, nossos pecados. Quando a Bíblia fala em Hebreus que a morte de Cristo foi vicária, suficiente e eficiente. Não está na Escritura, está de contra a Escritura. Se você pega os mormons, também tem o livro dos mormons que vão dizer para a gente que Cristo, pasmem, os irmãos, é irmão de Lúcifer, Satanás. Quando a Bíblia fala que não, que Cristo, como o irmão Bruno aqui muito bem, é Deus, e que Lúcifer é um anjo caído. Se você vai no catecismo,
que também diz que é cristão, nada de cristão, porque além da Escritura tem o livro dos Espíritas, o livro de Allan Kardec. Então nós precisamos voltar à Escritura e ver, irmãos, e lutar de que só a Escritura é suficiente para a nossa vida. Por que ela é suficiente? E aí eu queria que os irmãos abrissem 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 3, versículo 14 a 17. Hoje nós vamos passear bem pela Escritura, então eu peço que os irmãos tenham paciência, porque como é curto de ensinamento, aí eu preferi fazer esse meio de exposição. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Esse é o texto mais famoso que nós devemos defender a Escritura. E Paulo está ensinando a Timóteo aqui. E diz assim, olha: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui Paulo está ensinando para Timóteo, queridos irmãos, que a Escritura é suficiente para o ensino, que nós devemos estar com qualquer pessoa até o ponto de estar com a Escritura. Quando ela sair da Escritura, devemos rejeitar aquele ensino daquela pessoa. Não importa de que igreja ela seja, não importa quem seja, nós somos chamados a seguir a Escritura, a estudar a Escritura. A Bíblia não é um livro mágico, segundo Hernando Dias Lopes, eu concordo com ele, não é um livro mágico, nós devemos abrir ele, como muitas pessoas fazem, abrir ele, achar que Deus vai falar. Pode acontecer isso, pode, já acontece, mas principalmente Deus quer que nós estudemos as Escrituras, porque é um livro vasto, é um livro com várias literaturas. Eu não posso dizer que Gênesis é igual a Apocalipse, não posso dizer que a carta aos Romanos é igual a Isaías. São literaturas diferentes, são palavras diferentes, são definições, são autores diferentes com o mesmo Espírito iluminando. Nós precisamos examinar a Escritura, estudar a Escritura, gastar nosso tempo, na verdade é ganhar tempo com a Escritura. E sempre estudar na dependência da iluminação do Espírito Santo. Também não adianta chegarmos como ateus e começar a criticar tudo que está aqui numa razão estéril, mas precisamos entender a luz do Espírito Santo em nossas vidas e entender que é Deus falando conosco. Já dizia um importante pregador que se você quer ver Deus falando, leia a Bíblia. Se quiser ouvir Deus falando em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. A gente não pode, quando chegar alguém aqui falando em nome de Deus, a gente não pode simplesmente dizer, levantar a mão e dizer eu creio. Não, se passar pela Escritura e tiver de acordo com a Escritura, eu creio. Mas se não tiver, não existe mais revelação. É somente a Escritura. Se você for para qualquer pessoa que diz cristã, você crê na Bíblia? Creio. Mas o problema de muitas delas é que elas não creem somente na Bíblia. E eu quero enfatizar isso com vocês. Somente a Bíblia é suficiente para guiar a minha e a sua vida. É claro que a Bíblia não isenta a oração, porque a própria Bíblia manda a gente orar, Jesus mandou a gente orar, e a própria Bíblia não exclui a comunhão dos santos. Então se alguém vier dizendo para a gente, lê a Bíblia e vai ficar em casa, não, porque a própria Bíblia diz que é para a gente ter comunhão e não fazer como alguns que têm deixado o convívio da comunhão. Inclusive é aqui onde nós aprendemos e compartilhamos o nosso conhecimento, aquilo que Deus tem nos mostrado na sua palavra. Amém? A segunda doutrina que eu queria trazer para os irmãos na noite de hoje, que a reforma bateu de frente, que nós precisamos bater de frente, é a suficiência da fé. É o chamado sola fide. Sola fide é em latim, somente a fé. A fé, meus irmãos, eu acho que é um dos conceitos mais distorcidos hoje na igreja evangélica. Se naquele tempo do medieval a igreja católica falava que a gente tinha que ter fé mais obras, hoje nós vemos na igreja, muitas igrejas evangélicas, principalmente as igrejas televangelísticas da televisão, que a fé ela ganhou, ela é o próprio Deus. É o famoso fé na fé. Diga que vai acontecer, determine que vai acontecer, sua palavra tem poder. Quando a gente vê que na Escritura Sagrada não é tão somente a fé que importa, mas é em quem a fé está colocada. Entenda, a fé ela não é o fim, ela é o instrumento em que nós colocamos. Esse instrumento é Cristo Jesus e a sua obra na cruz do Calvário. E eu queria ir com os irmãos lá em Romanos, capítulo 3, versículo 28, porque Paulo fala a respeito da fé.
Romanos capítulo 3, versículo 28. Está escrito. Todos acharam? Está escrito: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Na época medieval, na época de Martinho Lutero, a Igreja Católica e muitas igrejas hoje ainda defendem que é preciso você crer e fazer alguma coisa. Você crer e fazer rituais daquela igreja. Aí você precisa crer e se batizar. Aí você precisa crer. Quando a Bíblia fala que é crer, somente será salvo. Vocês lembram e eu quero ilustrar para vocês a famosa história do carcereiro, quando perguntou a Paulo o que importa, Senhor, o que é que importa para que sejamos salvos? Paulo fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Paulo não falou, vai para uma igreja agora, se batiza e aí você vai ser salvo. Vai para algum lugar, faz um ritual, faz penitência, sobe de joelho até padecer e será salvo. Não, Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas eu tenho um exemplo ainda que eu acho mais confrontador para a nossa mente pecaminosa, que é o ladrão da cruz. Disse: Senhor Jesus, quando entrar no teu reino, lembra de mim. Jesus disse somente para ele: hoje mesmo garanto que estarás comigo no paraíso. Essa é a fé que salva, essa é a fé que transforma. Fé é essa, irmão, que nós vamos ver, segundo a Escritura, que ela não provém de nós, ela é um presente de Deus. A fé, ela não é a causa meritória da salvação. Nós não somos salvos porque nós temos fé. Nós somos salvos porque, pela graça de Deus, porque Ele nos dá a fé e nós colocamos essa fé nele. Mais uma vez, nós precisamos entender que a fé por si só não tem nenhum poder. Quem tem poder é Deus. E fé, como diria o pastor Paulo Júnior, é descansar que a mão poderosa de Deus vai nos guiando apesar das nossas forças. É descansar em Deus, como a irmã Nava muito bem falou e cantou, que Deus vai nos guiar e vai nos levar para os céus de glória. Por isso que ele falou que as ovelhas de ouvem a sua voz, elas conhecem, elas seguem ele, eles dão a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebata das suas mãos. E isso é a fé bíblica, é a fé, não é a fé que impõe a Deus, mas é a fé que diz: ainda que eu não veja, que eu não sinta nada, eu creio que Deus está aqui, que Ele está atuando com poder, que pode ser que eu não veja nada, eu sei que um dia, quando eu morrer, eu estarei no céu de glória com o Redentor. Está doendo, mas como já foi dito aqui, a graça de Deus, ela nos basta. Isso é a fé genuína, é a fé que recebe, é uma fé instrumental, é uma fé que a gente coloca e recebe tão somente o presente de Deus. Sem obras, fé somente. Mas se nós formos lá em Tiago, amados irmãos, Tiago vai dizer para a gente, Tiago capítulo 2, vamos comigo lá. E eu preciso falar desse tema para vocês, porque certamente quando nós vamos evangelizar, e nós iremos evangelizar, e nós encontrarmos algumas pessoas, alguns irmãos que creem que as obras também salvam, ou a própria Igreja Católica, algum estudioso, ele vai dizer: tudo bem, Paulo falou isso em Romanos 3:28, que nós somos justificados pela fé independente das obras da lei. Mas o que Tiago fala em Tiago capítulo 2, versículo 17? Porque Tiago fala assim, todos encontraram? Tiago 2, 17. Ou melhor, Tiago 2, versículo 24. Pior ainda esse versículo. Tiago capítulo 2, versículo 24. Tiago, depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Está escrito assim, olha, Tiago falando: verificais que uma pessoa é justificada pelo que, irmãos? Obras, e não por fé somente. E aí, como é que vamos sair desse estreito, como diria o pastor Zé Maria, desse dilema? Porque os católicos, eles usam esse texto para dizer que as obras também levam o homem à salvação, que é a fé mais as obras. Mas nós precisamos entender que o que Tiago quer dizer aqui é que a pessoa é justificada, tida como justa, não como uma causa de salvação, mas como uma consequência da salvação. Ou seja, a nossa fé é uma fé que gera boas obras. Não é, quantas pessoas, e eu fico triste com isso, que dizem que são cristãs, evangélicos, que dizem eu creio em Jesus, mas a vida totalmente contradiz a Escritura. Exato. Exatamente, irmãos. A fé verdadeira, a fé que nós recebemos em Cristo, ela vai gerar frutos de agradecimento, frutos de arrependimento. É a prova de que temos a fé verdadeira, são as obras que nós praticamos, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos e fomos justificados.
Você pode conferir comigo isso no versículo 18 de Tiago 2 ainda, bem perto de onde a gente estava. Olha como ele fala, e olha como é bem mais explicativo, e ele deixa bem claro isso. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé é o 18, versículo 18, Tiago 2,18. Então o que é que ele está dizendo aqui para a gente? Olha, eu mostro a minha fé a vocês, que é invisível, que eu creio em Deus não somente pela minha boca, sim, também pela minha confissão, mas também eu mostro a vocês pelas obras que eu pratico. Então as obras não são causa de salvação, elas são o resultado da salvação. Então sempre que alguém vier dizer para vocês que tem que pagar o preço, não, o preço já foi pago. Ele vai falar para a gente: e aí, você pode ver como quiser? Não, porque uma pessoa que foi regenerada, e é isso que eles não entendem, regenerada pelo Espírito Santo, ela não vai querer ficar em caminhos errados. Ela pode por um momento cair, mas certamente se o Espírito de Deus, o Santo, estiver com ele, vai trazer ela os caminhos do Senhor. E se não trouxer, é porque provavelmente ela nunca foi e nunca conheceu o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, o Cristo vivo que reina pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? A terceira doutrina que eu queria trazer para os irmãos, que eu acho uma fantástica, e que eu acho que essa doutrina é uma das mais não compreendidas por muitas igrejas, e que eu louvo a Deus que o pastor Zé Maria tem pregado sobre ela, que os irmãos têm pregado sobre ela, é a doutrina da somente a graça, sola graça, ou doutrina preciosa. Essa doutrina é a doutrina mais preciosa que eu vejo nas Escrituras. Vamos abrir em Efésios capítulo 2, versículo 8. Somente a graça. Na época da igreja medieval, a igreja católica, ela defendia que não, a salvação não era de graça. Você precisava conseguir méritos diante de Deus para Ele te dar o presente da salvação. Você precisava fazer penitências, você precisava fazer obras. Se você for, meus irmãos, evangelizar para um católico, por exemplo, ou para um crente que crê que a salvação não é gratuita, ele vai dizer para você perguntar para ele: irmão, se você morrer hoje, onde é que você vai? Aí ele vai dizer assim: não sei, Deus sabe. Ele não tem a certeza de sua salvação, porque a sua salvação é pelo merecimento. Por isso alguém fala: se eu merecer, eu vou estar no céu. Se eu fizer por onde, eu vou estar no céu. Como se o homem tivesse uma parcela de méritos diante disso, de que para conquistar o conceito da salvação, o céu, ele precisa trabalhar. E aí a pergunta que eu devia fazer para um católico é: quanto eu devia pagar para conquistar a salvação, os perdão da minha alma? Se o livro dos Salmos fala que a salvação da alma é caríssima, ninguém pode comprar. Efésios 2, capítulo 8, está escrito, vamos lá todo mundo junto: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a Escritura, ela é veemente em afirmar, irmãos, que a salvação é um presente de Deus. Deus, ele dá o presente a quem ele quer. Ele chama pelo Espírito Santo. Paulo fala em Romanos 8, 28 a 30, que aos que Deus conheceu, a esses predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. A obra de Deus, ela é do início ao fim. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 1, que Deus, ele nos escolheu segundo a sua vontade, e ele consuma a obra na cruz e sela com o seu Espírito Santo. Então a salvação, ela é gratuita, é um presente. Por isso que Cristo vai falar para a gente que as suas ovelhas, ele dá a vida eterna. Você não conquista, você não está aqui porque você é melhor do que outra pessoa que está lá fora. Nós não somos melhor do que o ladrão que está naquela visão do outro lado, não tem mais, né? Mas enfim, nós não somos melhor do que Hitler, nós não somos melhor. Para entendermos a graça, nós precisamos entender como estávamos. E Paulo vai dizer que ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados, que éramos escravos do mundo, escravos do pecado, escravos de Satanás, andávamos segundo o curso desse mundo e éramos filhos da ira. Você e eu, pelo que nós fizemos, nós merecíamos o inferno e nós estávamos condenados ao inferno. Mas louvado seja Deus que a graça nos alcançou. A graça de Deus nos chamou, nós filhos miseráveis nem queríamos vir, e Ele veio ao nosso encontro, e Ele nos amou. A ponto de o apóstolo João dizer para a gente que nós o amamos porque Ele nos amou
Primeiro, é graça de Deus. E você fala, mas Samuel, por que Deus não manifesta sua graça por todo mundo do mundo? Porque aprove a Ele escolher um povo para Ele. E quem sou eu para questionar Deus? Vou falar igual a Paulo, seria Deus injusto? Não, porque Ele usa justiça com quem Ele quer e misericórdia com quem Ele quer. Então você pode perguntar, então por que Deus que se queixa dos homens pecadores se Ele que escolhe? E Paulo vai dizer, quem é você, ó homem, para discutires com Deus? Ao menos o oleiro não pode fazer o vaso como bem entender. Quem é você, ó vaso, para questionar o oleiro? Deus é soberano e Ele manifestou sua graça em nossas vidas. Estávamos perdidos, Ele nos deu vida. Hoje podemos nos alegrar, hoje nós podemos sossegar. Hoje a graça de Deus nos basta, porque o que nós precisávamos, Ele nos deu. Por isso que Paulo fala que não é pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criado para as boas obras. As obras são consequência, voltando ao que o Tiago fala: prova-me tua fé sem tuas obras, que eu com as minhas obras vou te provar a minha fé. E encerrando, para tu só mais duas, é o tempo certinho, 10 minutos. Somente Cristo. Aqui os irmãos sabem, aqui é o nosso maior embate com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela criou um sistema de mediadores entre Deus e os homens. O que é mediadores? É que entre Deus e o homem, todo cristão e toda pessoa que diz que crê em Jesus ou que crê no pecado, ele entende que é uma separação entre Deus e os homens. Toda pessoa fala isso. Até pessoas que são ateias, elas falam, não, eu errei, eu estou errado, e se Deus é santo, eu estou afastado de Deus. A questão é, como é que nós chegamos até Deus? Qual é a ponte que nos liga até Deus? Porque o abismo foi criado por causa de Adão, e nós sofremos por causa disso. Então quem é que nos liga até Deus? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela afirma ainda hoje que além de Cristo, você precisa ter mediadores. Você precisa ter mediadores físicos, padres, arcebispos, bispo, papa. Quer dizer que eles podem ligar você a Deus. É por isso que eles têm que se confessar. É por isso que você o padre tem aquele todo ritual na missa, de que ele é o sacerdote, levar a Deus todas as petições e os pecados daquele povo. Isso é a doutrina que eles creem. Mas também tem mediadores espirituais, por exemplo, Maria, São Pedro, São Paulo, que é Pedro, Paulo, João. Eles também são mediadores. Por isso que eles assim, pede a mãe que o filho atende. Já ouviram isso? Ou vai a Cristo por Maria. Ou então, tudo com Cristo, nada sem Maria. Por exemplo, é a dependência de outras pessoas que não Deus, para ter um contato e um relacionamento com Deus. Quando a Bíblia fala em Cristo, Ele é enfático em dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo fala em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro fala que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, fala para a gente que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é suficiente. Agora, por que Ele é suficiente? E aqui é muito importante a gente entender isso. Cristo é suficiente porque foi Ele que pagou nossos pecados. Cristo é suficiente porque Ele veio sem pecado. Cristo é suficiente porque Ele se fez pecado por nós, maldição por nós, e na cruz do Calvário, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, se fez maldito por nós para nos dar a justificação. Ele morreu, diz Paulo, pelos nossos pecados e ressuscitou para a justificação. É em Cristo que nós podemos dizer, como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vive na fé, e a vida que vive na carne, vive pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. É através de Cristo e unicamente em Cristo que nós podemos encontrar refúgio ao Pai. Foi Ele que subiu aos céus, é Ele que está a interceder por mim e por você diante do Pai. Porque se Deus olhasse para nós, para cada um de nós, como estamos agora, seríamos fulminados e estaríamos no inferno. Mas pela sua graça, Ele vê o Filho de Deus e a sua justiça perfeita, porque vai dizer em Hebreus que Ele foi tentado em tudo e não pecou em nada. Esse é o nosso glorioso Redentor. E são esses pontos que nós precisamos defender. Cristo é suficiente e os outros são insuficientes, porque ninguém se entregou numa cruz por nós, porque ninguém se encarnou pensando em cada um de nós separadamente, em nossos problemas, em nossas dores, porque ninguém disse para nós: perdoados estão os seus pecados, senão o Filho de Deus, porque ninguém disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, senão o Filho de Deus.
Porque ninguém, tirando Cristo Jesus, é nosso advogado, Jesus Cristo justo. Porque se pecarmos, Ele pode nos perdoar. Cristo é suficiente. Nós precisamos resgatar essas doutrinas. Por fim, meus amados irmãos, a culminância disso tudo, 5 minutos é o meu tempo, só lhe deu glória. Diante disso tudo, a Deus somente a glória. A Igreja Católica, você vê que nisso tudo, aí você entra na questão da imagem de escultura, nas orações, nas petições aos santos, deixam claro para a gente que a igreja medieval, ela divide a glória de Deus. Você vê aqui em Sumé, quando tem as músicas, a música não é para Cristo Jesus. Não tem uma festa para Cristo Jesus. Aliás, eles fazem uma semana e nós que moramos perto, nós vemos como é triste, porque não se fala em Cristo. E primeiro, sempre que termina um ritual deles, é sempre viva ela e não viva o Filho de Deus que tem poder de transformar o pecador. Mas eles falam, eu creio em Jesus, mas não creio somente em Cristo, e é insuficiente, pois a glória de Deus ele não divide com ninguém. E a igreja evangélica precisa também entender isso. Por isso que é tão terrível quando vê na televisão aquelas pessoas. Você chega em cidades, eu vejo em Campinas, por exemplo, a gente chega lá e vê até o banner da Igreja Mundial do Poder de Deus, e a gente vê a imagem, não de Cristo, nem vê o nome de Cristo, mas vê a imagem de Valdomiro Santiago. Ele é o Deus, a glória é dada a Ele. Cristo é só um intermediário. Cristo não é o fim. A Bíblia fala que o nosso fim é adorar a Deus e alegrar-se nele. A confissão de fé, a catecismo de fé de Westminster, da qual nossa igreja seguiu e segue os princípios dela, fala para a gente qual é o fim do homem, para que o homem foi criado? Para glorificar a Deus e alegrar-se nele. Romanos 11:36, irmãos, para encerrar. Texto muito conhecido, vamos ler junto. Romanos 11:36, versículo mais importante da Igreja Congregacional de Sumé. Se você quer um versículo que define a Igreja Evangélica Congregacional de Sumé, é Romanos 11:36. E louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso, que é esse versículo. Porque se fosse qualquer outra coisa que não a glória a Deus, estaríamos perdidos. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Foi esse o slogan que Lutero também defendeu, e que nós precisamos defender, que a glória é somente a Deus e não a nós mesmos, não a nenhuma igreja, não ao pastor, não ao departamento, mas só a Deus. Tudo aquilo que tira nosso tempo, como nós devemos dar a Deus em nosso trabalho, cuidando, amando nossos familiares, sendo um bom filho. É isso. Aí você pergunta, como é que eu posso glorificar a Deus? Eu, Samuel, posso glorificar a Deus. E glorificar a Deus como? Sendo um bom filho. Eu não posso glorificar a Deus sendo um pastor, porque eu não sou um pastor. E não glorificar a Deus sendo um pai, porque eu não sou pai. Mas eu glorifico a Deus sendo o melhor filho que eu posso ser. Não é ser melhor do que os outros, é ser melhor do que você mesmo. Como é que uma esposa de casa, uma esposa glorifica a Deus sendo a melhor esposa de casa? Como é que um escravo, um servo, é isso que o mundo não entende, glorificar a Deus sendo o maior servidor? E dói, é dolorido, mas isso é glorificar a Deus, é morrer, é tomar a cruz e seguir a Cristo Jesus. Isso é glorificar a Deus. John Piper, pastor batista americano, fala pra gente que Deus é mais glorificado quando estamos satisfeitos nele. Nós temos encontrado satisfação em Deus. Satisfação não é isenção de problemas, nem a alegria é isenção de problemas, mas é nós olharmos para Deus e notarmos que maior do que a fé, a graça, Cristo, a glória, a Escritura, é somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória a Deus, somente a Escritura. É o somente. E que Deus nos permita ficarmos somente com Ele e não olharmos mais para nada. Se os irmãos, eu tenho aqui o papelzinho, se os irmãos quiserem depois dar uma olhada nesse esboço que eu tentei fazer, é importante, porque são pilares que têm sustentado a igreja protestante evangélica, é a nossa igreja. Se você quer ver se alguém é nascido de novo, é um irmão em Cristo, tem que olhar para esses pilares. Primeiro, ele tem só a Bíblia como a única regra de fé e prática. Ele tem só a fé como alicerce dele diante de Deus.
Ele entende que ele foi salvo pela graça, não por nenhum mérito dele. Ele entende que só Cristo pode levar até Deus, e só Cristo é aquele que é digno da gente reverenciar no culto. Ele entende que somente nós devemos glorificar a Deus, e que não há mérito para o homem. Naquela igreja, o culto fala sobre isso, a exposição do pastor fala sobre isso, as músicas que estamos cantando falam sobre isso. Esse é o critério que nós devemos usar, é onde nós devemos seguir. E a minha oração a Deus é que Ele nos permita ainda mais buscarmos isso, porque nossa igreja tem buscado, e eu louvo a Deus por isso. A gente que está aqui pode esquecer, mas eu queria lembrar vocês, por exemplo, se você for olhar no nosso Instagram e ver cada tema do Boas Novas que o pastor selecionou, os 5 tem a ver com esses solos. Já falamos sobre Cristo é suficiente, já falamos da glória de Deus, já falamos da Escritura, já falamos da fé somente, não fé na fé, já falamos na graça. O pastor já deu lições aqui, os irmãos sabem muito bem sobre isso. Então nós devemos louvar a Deus, porque Ele nos permitiu conhecer, meditar, aprender e viver essas palavras em comunhão e unidade. E se nós queremos um avivamento aqui em Sumé, nós precisamos começar por isso, pregando uma palavra viva. Amém, irmãos?